Salve, salve, nação doadora! Tá no ar mais um episódio do Aqui se faz, aqui se doa, seu podcast sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL. Eu sou a Mariana Campanati, sou a diretora executiva do Instituto e quinzenalmente nós temos esse encontro nas principais plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube. Hoje a gente está num formato diferente. A gente está gravando online para aproveitar a participação de dois convidados muito especiais num tema urgente. No episódio de hoje, vamos falar dos impactos no Brasil das recentes políticas externas dos Estados Unidos, tal qual a suspensão dos trabalhos da USAID, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, o principal órgão público de ajuda humanitária, que repassou, só em 2024, 20,6 milhões de dólares. Isso dá 118 milhões de reais aproximadamente para projetos no Brasil. A maior parte dos recursos foi aplicada em programas ambientais e no apoio a populações vulneráveis. Até o congelamento das atividades da USAID, determinada pelo Donald Trump no início de fevereiro, a agência administrava um orçamento de cerca de 30 bilhões de dólares destinados à ajuda humanitária e à assistência ao desenvolvimento em cerca de 120 países. O encerramento da agência e a proposta do Trump de fundir a agência com a Secretaria de Estado ainda deve passar pelo Congresso americano. Neste cenário, quais são os impactos para as organizações brasileiras? De que forma podemos pensar em estratégias para mitigar os efeitos dessa suspensão em projetos tão essenciais, especialmente para o meio ambiente no Brasil? Para nos ajudar a refletir sobre o tema e entender o impacto dessa suspensão no Brasil, a gente convida o Leonardo Letelier, que é CEO e fundador da Cital e Finanças do Bem e cofundador e diretor executivo da Endowments do Brasil. Ele possui mais de 20 anos de experiência em negócios, finanças e impacto social. Ele é engenheiro de produção pela Escola Politécnica da USP e fez MBA pela Harvard Business School. Bem-vindo, Léo. Legal. Bom, eu sou Leonardo Letelier, eu sou CEO e fundador da Cital e Finanças do Bem, que é uma organização que cria infraestrutura financeira para a economia de impacto. E aí, a economia de impacto entenda-se desde negócio de impacto com fins lucrativos até ONGs, passando por cooperativas e assim por diante. A gente está aí nessa jornada vai fazer 17 anos esse ano. O CNPJ da Cital de 2008. Começou, na verdade, um pouquinho antes até. E trabalha em várias frentes. Tem uma frente de investimento de impacto, tem uma frente de gestão de filantropia, outra de finanças, conservação e clima, uma de endowments, e estamos reabrindo a relação da nossa área de consultoria, né? Então, todo esse lugar aí que é uma intersecção entre gestão, finanças, impacto, é um lugar que a gente está presente e quer contribuir. Bem-vindo, Léo. Obrigada pela contribuição. E a gente tem aqui também como convidado muito especial o Jairo Malta. Ele é pesquisador e jornalista cultural, apaixonado por temas relacionados à periferia e à música. Criado no Grajaú, possui uma coluna na Folha de São Paulo, atua como curador de arte e possui trabalhos realizados no Centro Cultural São Paulo e no Museu das Favelas. Além disso, ele é cofundador da Corre, uma consultoria que atua em 7 estados, voltado para o crescimento e suporte de projetos e organizações socioculturais. Bem-vindo, Jairo. Bom dia, prazer também estar aqui, acompanho o trabalho da MOL faz um tempo, tenho muitos amigos que integram a empresa, a ONG, aliás. Eu me chamo Jairo Malta, eu fundei uma organização chamada CORE, onde a gente trabalha com captação de recursos para pequenas organizações espalhadas pelo país. E sou um dos fundadores da Confluência das Favelas, onde a gente também discute políticas públicas para organizações de periferia, e é como se fosse uma coalizão, mas ao mesmo tempo é um projeto financiado, em que a gente também traz algumas... a nossa ideia é levar jovens a cenário de debate global, né? A gente trabalha muito no G20, está trabalhando nesse momento com o BRICS e COP. Então, entre muitas coisas que eu faço, para além disso, que eu sou jornalista, tenho uma coluna na Folha de São Paulo, essa talvez é a parte mais interessante que a gente pode discutir um pouco hoje. Gente, para a gente começar o nosso papo, eu queria que a gente falasse de um jeito bem prático, assim,
pedir para o Léo, principalmente, trazer um pouco do panorama do que a gente viveu aqui nesses últimos tempos, e a gente está falando da política externa, principalmente por conta do Stop Work da USAID. Então, se você puder explicar para a gente o que é o Stop Work, para quem não é do setor de impacto, e o que aconteceu, e já trazer Você está fazendo um mapeamento, né, desse impacto, trazer um pouco o que foi a ideia por trás desse mapeamento, Léo. Legal. Bom, vou dar um passinho para trás. No final do ano passado, teve eleições nos Estados Unidos, todo mundo sabe, o Trump foi eleito, e ele foi eleito com uma plataforma mais voltada para dentro, né? Ele tem o acrônimo que ele usa é MAGA, Make America Great Again. Só que isso também tem significado uma menor interação ou interesse com temas de globalização, internacionalismo, etc. Tá? Então, ele foi eleito democraticamente, sem problema nenhum. De certa forma, essa é a política que os eleitores escolheram. Só que quando ele foi começar a executar essa política, fez várias coisas, mas no primeiro dia ele assinou 85, eu acho, um número grande assim de executive orders, que no Brasil seria como se fosse um decreto presidencial, e alguns deles lidavam com programas de apoio internacional, tá? Nacional e internacional. Quando ele mandou parar tudo, né, o nacional já voltou rapidinho, porque, né, eles perceberam que não era bem a forma de fazer isso, né? E o internacional não. Então, a USAID, que é o Departamento de Aid, de ajuda, de cooperação do governo americano, ela recebeu uma ordem de parar de trabalhar na prática, que todos os seus projetos fossem congelados a partir daquele dia. Tá? Então, ainda que isso vá na direção que ele já falava, que ele ia aí, né, que é tirar os Estados Unidos desse campo mais de apoio internacional, a forma como isso foi feita foi muito abrupta. Não foi assim, gente, tem uma série de coisas aqui que esse novo governo não concorda e que a gente vai avaliar, e tudo que tiver diferente do que a gente gosta, concorda, a gente vai parar. Foi ao contrário, para primeiro e procura depois, né? Só que a forma com que... isso vale não só para a USAID, mas também para o Departamento de Estado americano, várias outras agências que também atuam em cooperação internacional, né? Só que a forma com que o setor trabalha, em muitos casos, é com reembolso. Então, as organizações na ponta já tinham executado, já tinham gasto, estavam submetendo seus relatórios de despesas para serem reembolsados, e esse para tudo não foi um para tudo daqui para frente, foi um para tudo agora. Então, mesmo serviços que já tinham sido executados não estão sendo pagos agora. Então, está todo um processo aí de revisão, se não é, o que é aderente, o que não é, mas na prática está tudo parado. E a sensação que dá, que está mais para uma certeza que uma sensação, é que se voltar, quando voltar, não vai ser nada daquilo que era antes. Até porque, em paralelo com esse processo, basicamente todas as pessoas não todas, né, mas um grupo muito grande de pessoas da USAID e de vários departamentos do governo americano foram demitidas. Então, assim, não é um movimento de vamos fazer uma nova política de apoio internacional, mais ou menos do mesmo tamanho, mas em outra direção. Para tudo, talvez volte alguma coisa, e se voltar, vai ser um percentual menor daquilo. E como vocês podem imaginar, isso causa um enorme impacto em quem está trabalhando na ponta, né? A própria Stahl teve um projeto que tem uma renovação já confirmada, que a gente está assumindo que não vai acontecer, né? Mas isso é pouco dentro do todo que a gente faz. Mas tem organizações, especialmente que trabalham com imigrantes, refugiados, etc., na fronteira com a Venezuela, que basicamente isso é 90% do que eles fazem, né? Então é um impacto muito grande. O que a sociedade pode fazer para mitigar esse impacto? Bom, outros entes financiadores, como fundações, institutos, empresas, etc., poderiam começar a se juntar e falar assim, olha, vamos ver o que daqui é importante a gente manter, continuar, salvar. E aí,
a gente começou a ter algumas conversas nesse sentido para entender se agregava valor que a gente ajudasse a coordenar esse movimento, assim por diante. E a primeira reação que teve é assim, olha, a gente não sabe o tamanho do problema. A gente sabe que o problema existe, eventualmente que ele é grande, mas a gente não sabe exatamente quem foi afetado, quanto foi afetado, se dá para continuar, se não dá, se vai voltar, se não vai. Então, tinha certeza do lado do retorno do financiamento da USAID, porque, em teoria, foi um stop work order de 90 dias, então, em teoria, depois de 90 dias vai voltar, mas eu ficaria muito surpreso que voltasse algo muito parecido. Então, tinha uma incerteza desse lado e incerteza sobre os impactos. E aí, a iniciativa que a gente tomou foi, antes, então, de desenhar algum tipo de mecanismo de apoio e mitigação, fazer um mapeamento com organizações que tenham sido impactadas. Então, a gente jogou esse mapeamento, ele vai ficar aberto, mas a gente vai fazer um recorte agora, nessa semana, de quem já respondeu, para entender qual foi o impacto financeiro, não só passado, ou seja, o que foi cortado, mas também futuro, o que está em risco, qual foi o impacto em termos de empregos, né, colaboradores, quantos já foram demitidos, quantos estão em risco, que tipo de apoio eles precisam, além do apoio financeiro, que tipo de apoio não financeiro, e assim por diante. Então, esse mapeamento aí, a gente ainda não tem um recorte final, mas ele está em curso, e eu já dei uma espiadinha lá, tem coisas bem interessantes, tanto do ponto de vista de impactos, quanto de apoios pretendidos. Boa, Léo. Jairo, você podia contar para a gente um pouco... você tem diversos projetos, trabalho, super empreendedor, e entendo que também foi impactado por esse stop work aí, por essa suspensão de trabalho repentina, brusca. Você pode compartilhar como normalmente você financia um projeto, esse processo todo, e o que esse impacto, esse corte, impactou na sua organização, nos projetos que já estavam previstos? Boa. Tanto na COI quanto na Confluência, a gente trabalha diretamente com a população periférica, mais pobre, criando projetos em geral de mobilização, né? Então, seja projeto de mobilização para educação, seja para advocacy, seja, enfim, uma diversidade de temáticas e eixos. E a gente acaba buscando, quem financia esse tipo de projetos são filantropias de fora do país. Então, a gente tem a Ford, a Open, e agora a Itaúsa, que é nacional, com a gente, mas em especial a Ford e a Open, que sempre nos ajudou, financiou, o que até então continua, né? Mas alguns projetos, um projeto ele é financiado por uma instituição dos Estados Unidos, que é financiada pelo governo americano, né? E um outro projeto é financiado diretamente pelo Consulado dos Estados Unidos no Brasil. O caminho, como você perguntou, primeira coisa que a gente faz é buscar financiadores, né? Ver a sua diversidade. O ano passado, o Brasil fez 200 anos Brasil e Estados Unidos, né? Então surgiram muitos editais e a gente já tinha uma certa proximidade, né? Eles ajudaram as nossas organizações a tirar visto, né? Não ajudaram necessariamente a tirar visto, mas assim, deixaram os trâmites um pouco mais tranquilos para a gente poder circular. Então, a Semana de Clima de Nova York, né? Também a gente fez essa captação e o consulado também ajudou, justamente porque o governo anterior ele tinha uma visão um pouco mais, uma palavra meio besta, mas assim, humanista, né? Sobre o que consideravam as organizações sociais, em especial as que estão na esfera das pautas de diversidade, inclusão e assim por diante. Então, a gente buscou muito o consulado, né? No ano passado, fez amizades, inclusive, no consulado dos Estados Unidos. A gente chegou a prospectar um evento dentro do consulado brasileiro em Nova York, durante a Semana de Clima. A gente criou um evento em parceria com eles durante a Semana de Clima. E aí,
quando foi no final do ano, a gente conseguiu um financiamento para um projeto da Confluência junto com outra organização chamada Codifica, que é Humanas, que é levando informação para mulheres mães solo em especial, em periferia. A informação que eu digo é de crise climática, assim por diante, né? E ele também criando todo um esquema para a criação de workshop e coisas parecidas, e esse projeto financiado ele teve que ser interrompido por conta de uma organização que era de filantropia que era financiada por algumas instituições do governo. E dentro da Core a gente teve o nosso principal projeto do ano, que agora a gente segue em captação de outras formas, né? Que é o Pequeno Manual de Justiça Climática. E basicamente o projeto a gente é um manual que se desdobra em oficinas para ensinar a periferia o que é a justiça climática, o contexto dela em si, né, onde estamos, para onde vamos, criar projetos, né, com essa temática e também justamente fazer captação de recursos, né, disseminar um pouco o que é esse tema para a periferia em si. E como o nosso projeto ele estava, o nosso foco é preto, periférico, tudo que o atual governo não gosta, a gente recebeu um e-mail, acho que foi no final de janeiro, um pouco brusco assim, né, dizendo, falando que os projetos que eram financiados teriam que ser pausados e a gente não podia mais gastar nenhum dinheiro do que ainda tinha em caixa, do que fosse, tudo mais. Depois tivemos algumas outras reuniões e depois recebemos um e-mail diretamente da embaixada, assim, primeiro a gente estava conversando direto com a nossa ponto focal, né, no consulado aqui de São Paulo. Depois um e-mail direto da embaixada falando que não tem mais, não é mais para fazer nada e precisamos fazer a prestação de contas até junho. Enfim, é meio caos, assim, né? É claro que a gente não deixa os ovos no mesmo cesto, né? A gente procura empresas, outros financiadores, inclusive outros consulados, né? A gente tem conversa com o consulado da Inglaterra, teve uma disposição muito grande agora do consulado do Canadá de fazer a mesma coisa, né? De pegar projetos que tiveram interrupção do governo dos Estados Unidos, né? Para financiar, então a gente não só entrou nesses editais, como conseguiu puxar algumas reuniões que a gente julga até então situação satisfatória, mas eu acho que, em especial, a gente que trabalha com organizações focadas em periferia, a gente, infelizmente, está um pouco acostumado com as diversidades, né? Que não deveria ser comum. Por outro lado, a gente tem visto também, e já talvez está puxando um outro assunto, que algumas organizações, em especial de empresas privadas, a gente vê que está começando a ter ali uma penumbra de que será que a gente vai conseguir, né, estar com ele, será que... Isso muito conversando também com o pessoal do Sistema B, né, que a gente tem uma ligação também bem próxima de muitos projetos que a gente já fez juntos, de como muitas empresas também estão pulando fora dessas pautas de diversidade, começando a entrar mais em pautas de inclusão produtiva, de coisa um pouco mais de o fim da fome, direito à criança e juventude, que é totalmente interessante, importante, mas que começam a deixar bem escanteado pautas que tenham cunho religioso, que tenham cunho de negros, indígenas, LGBTQIA+, e assim por diante. E eu acho que o BAC, o financeiro, a gente se vira, sabe? A gente vai dar um jeito, a gente tem outras fontes de recursos. Eu acho que o BAC é muito mais em como as organizações elas vão se colocar, isso eu digo as organizações de periferia que cuidam de pautas semelhantes a essas, como os fundos de filantropia vão se colocar, como as empresas elas estão
talvez usando dessa nova narrativa para fazer um trabalho um pouco mais moroso nesses processos. Então, acho que o que a gente precisa ficar alerta de tudo isso não é se a extrema-direita ela vai continuar a ganhar espaço, porque assim, isso é uma obviedade, não está ganhando espaço, mas como os nossos parceiros e quais deles vão ficar e qual vai pular o mar. Jairo, você trouxe essa perspectiva da justiça climática e também como as pautas relacionadas às periferias, à população preta, indígena e que não está também nas pautas dos governos atuais são impactados diretamente. A gente estudou aqui e viu que o fim da USAID, por exemplo, compromete pelo menos 84 milhões em projetos ambientais no Brasil. Em um ano que a gente está falando de COP também, né? E como essa pauta é importante conversar com todas as outras pautas, né? Então, eu sinto isso também, que você está trazendo, de como a gente reforça esse lugar de fortalecer essas outras agendas, e não só relacionado ao financiamento, mas a própria relevância disso, como isso tem que ser reforçado. Léo, você quer trazer alguma perspectiva em cima do que o Jairo pontuou? Acho que o Jairo tem muita razão de que a USAID e o governo americano como um todo, a USAID é responsável mais ou menos por 42% do orçamento global de ajuda humanitária, né? Mas não é só que sumiu esse 40%. Isso impacta também o resto, os outros 60%, né? E os outros lugares. A ajuda humanitária não são todas as doações que acontecem no mundo. Então, esse é um recorte pequeno, mas ele remete à importância disso, não só em termos financeiros, como de sinalização. Então, eu já ouvi também que acho que a Bélgica reduziu o orçamento de apoio humanitário pela metade, a França estava discutindo também 40%. Tem esse movimento para pautas menos combativas ou mais alinhadas ao novo momento, nova ordem mundial, digamos assim, que o mundo andou um pouco mais para a direita. Então, os temas que o Jairo trouxe, produtividade, etc., ninguém vai falar contra isso, né? Ninguém vai falar assim, não, eu acho que a gente tem que ser menos produtivo na sociedade. Mas tem bastante gente que fala, não, eu acho que não tem nada a ver esses negócios de diversidade, eu acho que tem que ser tudo meritocracia mesmo, aspas, né? Então, assim, tem pautas mais simples. E, de certa forma, o que a gente vê é um grande movimento de alinhamento, né? Ajuda a entender também uma coisa que a gente, né, sempre falou, que muitos dos movimentos que a gente via de SG e diversidade, eles não eram muito genuínos, era um pessoal que estava surfando na onda, essa é a onda do momento, né? Aí, beleza, vamos por aqui. A onda do momento mudou, como mudou agora, e como a gente já sabia que ia mudar, né? Talvez não esperasse mudasse tanto e tão bruscamente. Esse pessoal vai para a próxima, tá? E vai ficar ali continuando a investir na pauta aqueles que realmente acreditam que isso é uma coisa positiva para a sociedade, né? Não porque está na moda, não porque é onde o dinheiro está, mas é porque é importante e é correto e é justo fazer. Tá? Um parênteses aqui é que uma pergunta que já me foi feita é que, com essa retração dos Estados Unidos no cenário global, se isso não ia gerar um espaço, por exemplo, para outros atores como a China ocuparem mais espaço, né? Eu estou longe de ser um especialista em política global, mas o que eu conheço dos movimentos da China de apoio, principalmente para países com Belt and Road, ele é mais conectado, do ponto de vista financeiro, com empréstimos do que com doações. Então, mesmo que a gente achasse que a China ia ocupar parte desse espaço, que, né, seria meio inusitado, porque também não é uma organização, não é um país que é super reconhecido pelo seu apoio a direitos humanos e pautas de diversidade, mas ainda que a gente achasse isso, a forma com que historicamente eles fazem algum tipo de apoio é diferente. Então, também ia gerar algum tipo de ajuste. Então, não está fácil. Como o Jairo falou, não é só a questão financeira, é uma questão que o
o novo zeitgeist, o novo momento, a nova, né, forma de ver o mundo que está ganhando força. Né, no Brasil a gente já pendulou, os Estados Unidos foi para lá, a Europa está indo para lá, é esse mundo mais ligado aos valores da direita. Né? Agora, uma coisa importante que a gente raramente se dá conta esses são os valores, em muitos casos, que são votados pelas pessoas. As pessoas estão votando nisso. Então, tem democracia, tem eleição, tem voto. Então, a gente tem, né, mais uma briga para fazer que tem a ver com participação cidadã. Então, se a gente quer que outros valores, ou que tenha um equilíbrio maior na sociedade, a gente tem que trabalhar coisas que, né, muita gente não gosta, que é política, que é participação cidadã, que é tudo isso. Né? Então, e isso é mais difícil ainda porque são temas pouco apoiados também. Vocês acham que, além dessa participação política, também uma crise de comunicação? Como que a gente consegue reforçar que as pautas são importantes, não está chegando, as pessoas não percebem o que está sendo feito pelo setor ou coisa assim? Como que a gente poderia usar a comunicação para fortalecer também? Eu sou jornalista, né? Eu trabalho justamente com isso. Mas eu vejo que sim, acho que falta muita comunicação. Eu acho que isso é um recorte da minha cabeça, tá? Eu vejo que o nosso setor é muito difícil de comunicar, massivamente, sabe? E o outro lado, por assim dizer, que é o que prefere que não tenha esse tipo de filantropia, esse tipo de incentivo, ele consegue se comunicar de forma massivamente, com, sei lá, fake news. Eu acho que às vezes nem é apenas com fake news, né? Essa cultura em se comunicar de forma massiva e didática. Justamente os projetos que a gente tinha era de comunicar a periferia dos estragos da crise climática. Então, por exemplo, Paraisópolis, que hoje é a maior favela de São Paulo, ela, quando o Morumbi está a 35 graus, tem um índice que a Folha de São Paulo soltou, né? E Paraisópolis fica entre 5 e 9 graus acima. Então, as pessoas estão torrando e ali tendo várias doenças ligadas a isso, como hipertensão e outras doenças que envolvem calor extremo, e que o governo, por assim dizer, as pessoas não querem que essas pessoas sejam comunicadas. Né? A gente tem no governo, o atual governo, né, o governo do presidente Lula, sancionou uma lei que os estados deveriam dar informação sobre crise climática dentro das escolas. Né? Só que isso vai ser passível dos estados acolherem ou não. Né? Então, alguns sim, alguns não. São Paulo não acolheu. Então, a informação ela não chega para quem precisa, isso é histórico. A gente tem apagamento de memória, enfim, acho que até outro assunto nisso. Mas acho que tem tudo a ver, assim, da forma como os grandes negociadores e os grandes líderes pensam. Assim. Então, quando a gente vê que isso tudo está acontecendo, e, assim, em grandes aspas, né, ninguém está falando nada, eu acho que tem um porquê também, sabe? Tem porque as empresas, como eu falei na fala anterior, né, é porque as empresas também talvez não querem que as pessoas saibam, que a grande indústria assim, não quer que as pessoas saibam, porque as pessoas saberem, eles também serão penalizados. E aí, talvez pode ser que seja só uma grande teoria, mas que na boca miúda, como dizem, é a forma que rola, né? É a forma que acontece. Então, é assim, a gente tem que fazer o nosso papel e informar, assim, de alguma forma. Informar, deixar que as pessoas saibam, e também induzir que os nossos parceiros eles informem os seus e continuem também trabalhando nessa perspectiva de filantropia, pensando nessas pautas de identidade.
Sim, perfeito. Eu fiquei pensando aqui, né? A gente fala muito sobre o fortalecimento do setor, e aí quando acontece uma ação como essa externa, como a gente foi impactado, né? Queria se o Léo puder trazer uma perspectiva de como isso de fato impactou o nosso setor. E aí, como a gente também, acho que é até a frase do Jairo, né? Não coloca as cestas, todos os ovos na mesma cesta. Acho que é um lugar que quem trabalha com impacto social está acostumado a diversificar as suas fontes, até porque está tentando de várias formas, né? Então a gente vai tentando captar e vai aqui, vai ali, mas também demonstra quão frágil a gente está, né? E aí, se a sociedade civil organizada não está apropriada pela própria sociedade civil, né? Como que essa cultura de doação não está chegando nas próprias pessoas, assim. Léo, como que você vê que impactou o nosso setor, assim, até em números, se você tiver, e aí, próximos passos, assim, eu queria já trazer uma perspectiva de esperança mesmo, assim, o que a gente pode esperar daqui para frente e como atuar diante desse cenário que a gente está vivendo, que tende a se agravar ou ser cada vez mais intenso, de qualquer forma. Então vamos lá. A gente já vinha de um impacto grande, né? Se vocês lembrarem, a gente teve um boom de doações com a Covid e a gente voltou a níveis de 2017, né? Então já vinha num movimento de baixa, assim, em relação a pensando doações de forma geral, aí medidas pelo GIF, pelo BISC, por quem está medindo esses números com frequência. O próprio World Giving Index, né, que mede a generosidade, digamos assim, da população, né, porque o GIF e o BISC é principalmente das empresas, institutos empresariais, né, também caiu. Então, na pandemia, tudo bombou, a gente ganhou o Prêmio Empreendedor da Folha, e uma das perguntas foi, e agora? Né, que vai melhorar, vai mudar? Eu falo, olha, eu rezo para que tenha algum legado disso aqui. Algum vai ter, não sei quanto, né? Então, por enquanto, é pequeno. Né? Eu gostaria que tivesse sido mais. Então, eu acho que esse é o pano de fundo. Esse movimento, a gente não tem números ainda do impacto. Então, tem esse, você levantou aí, não sei quantos milhões para o Brasil de ajuda humanitária. O orçamento da USAID era mais ou menos 30 milhões de dólares por ano para o Brasil, né? Que, aliás, é bem pouco se você pensar a relevância do Brasil e desses temas no Brasil para os Estados Unidos e para o mundo. E não tem muito de onde sair, não vai ter nenhuma filantropia organizada que vai conseguir cobrir esse gap. Tá? Isso também não pode ser utilizado como desculpa para não fazer nada. Então, assim, acho que tem que pensar em estratégias, né? Esse movimento que a gente fez do mapeamento, ele é o começo dessa jornada. Vamos ver quem perdeu, quanto, que tamanho de organização que tipo de coisa faz sentido, que tipo de coisa, apesar de muito meritória, se você jogar dinheiro agora, você só está enxugando o gelo e daqui a um mês vai ter que jogar de novo, então será que esse é o melhor uso do dinheiro ou tem outra organização que você consegue, de certa forma, salvar, né? Ou um projeto, assim por diante. Então tem esse movimento de lidar com as consequências diretas disso, mitigação. Eu acho que tem um outro movimento, que ele é um movimento de gestão, digamos assim. Entrou um barulho aí, não? Não? Eu ouvi um caminhão, coisa assim? Não, é uma furadeira, mas tá bom, eu vou voltar. Tem um Mas outro não movimento. impactou tanto, não. Tem um outro movimento também, que é movimento típico de gestão, que são coisas que as organizações deveriam estar sempre pensando, só que agora fica mais crítico. Então, você sempre tem que estar pensando em diversificação de fontes de receita, sempre tem que estar pensando em que o tamanho da sua organização tem que ser compatível com o seu orçamento, assim por diante. Que iniciativas estratégicas, iniciativas de crescimento, né, assim por diante. Só que agora tudo ficou mais crítico. Né? Então, tem esse movimento de avaliação de riscos e planos e fazer essa gestão. Né? Eu acredito que, né, se olhar pelo lado positivo, o que chegar do lado de lá desse processo vai chegar mais forte. Tá? Acho que, infelizmente, tem muitas coisas legais, muitos projetos legais, organizações bacanas, que não vão conseguir sobreviver.
tá? E que é uma pena. Mas é a vida como ela é, né? As organizações, elas, por mais meritórias que elas sejam, não têm uma vida garantida no sentido que vai viver e com certeza vai viver para sempre. Então, acho que a gente também, no setor, tentar entender esses ciclos e se planejar para eles, eventualmente, se a gente levar isso como aprendizado, vai ser algo positivo. Então, uma coisa que acontece mais nos Estados Unidos, menos aqui, mas acontece, mais do que a gente sabe, mas ainda menos do que deveria, são movimentos de fusões de organizações sociais. Tá? Você tem, às vezes, uma sobreposição de programas que eles, né, você poderia estar gerando o mesmo benefício para as populações, eventualmente de uma forma um pouco mais eficiente. Eu acho que, de alguma forma, isso vai entrar em pauta, ou pode entrar em pauta, né? Não é óbvio, não é fácil, mas eu acho que a gente não tem soluções fáceis, óbvias e balas de prata à nossa disposição. Vai ter que fazer um monte de pequenas coisas, pequenos movimentos, para tentar chegar do lado de lá. Ouvi de novo a furadeira. Obrigada, Léo. Jairo, eu queria ouvir de você um pouco essas perspectivas assim futuras. O que você entende que dos seus projetos vai fortalecer? O que se prepararam para as organizações? Elas vão? Você já pensou em fundir com alguma organização? Que nem disse o Léo, já passou pela cabeça? Não, assim, mas ao mesmo tempo que é um ano que iniciou com esse baque, eu acho que é um ano muito bom, assim, para as organizações, principalmente aquelas que estão organizadas, né? E o nosso papel na Confluência e na COG é ajudar as que não estão organizadas a se organizar. É um ano de COP, é um ano de BRICS, é um ano com eventos internacionais e com 140 presidentes do país circulando, delegações, enfim. Eu acho que é um ano que a gente precisa entender qual é o nosso papel real, e quando a gente, enquanto liderança, né, das organizações, entende qual é o nosso papel, a gente começa a adaptar os nossos projetos. A gente vai falar da mesma coisa, com as mesmas pessoas, só que na hora de vender a gente vende diferente. É isso, né? Agora, a organização, ela tem que se prender, né? Os ideais e os propósitos das organizações, eles precisam continuar independentes para entrar um governo que pensa assim um assado. As pessoas continuam morrendo do mesmo jeito, sabe? Então, o nosso discurso ele precisa ser adaptado. Então, o projeto de esse em questão, né, que é sobre justiça climática, ao invés de eu vendê-lo enquanto um projeto de justiça climática para pessoas negras e favelizadas, eu posso muito bem vender ele como um projeto de inclusão produtiva numa área de negócio de projetos, sabe? Falando que as pessoas vão aprender a criar novos projetos em suas comunidades e vão conseguir captar recursos, fazer geração de renda, assim por diante. Então, eu acho que é muito mais ter uma visão um pouco mais ampla, que eu acho que as organizações de comunidade elas já têm, porque, em especial, a gente vive num país que poucas organizações são financiadas. Eu não me recordo, isso não pode estar absolutamente errado, mas eu acho que não está tão longe assim, da realidade, que quase 90% das organizações do Brasil pagam do próprio bolso, né, o seu sustento, o seu caixa ali, né, provavelmente dito. Então, eu acho que o norte é estar atento aos eventos globais que aqui vão acometer o país e estar atento também a essa nova narrativa para adaptar seus projetos. Tendo isso, eu acho que vai ser um ano, por mais que sofremos um baque, um ano de prosperidade, assim, enquanto a gente fala de financiamento e assim por diante. Perfeito, obrigada, Jairo. Pessoal, a gente já está chegando no final do nosso papo, então quero agradecer muito, muito mesmo, Léo e Jairo, pelas contribuições. A gente vai acompanhar o lançamento dos projetos e do mapeamento do Léo
Então, logo tendo, a gente coloca na descrição do episódio também, porque acredito que pode contribuir muito para a galera que ouve. A gente fala bastante com pessoas que têm projetos no terceiro setor e também que estão descobrindo que esse setor existe e quão relevante ele é com as suas entregas. Então, um agradecimento final, se vocês quiserem deixar um recado em algum arroba. Bom, pessoal, obrigado pela conversa, foi ótimo. Acho que tem aí desafios importantes para a gente dar uma olhada, mas tem caminhos também, como eu coloquei, como o Jairo colocou. Então, acho que essa conversa aí é um começo para dar uma luz aí no processo. Então, queria agradecer aí o convite, bom te conhecer, Jairo. Quem quiser saber mais sobre a Citaui, tem nosso site, www.citaui.net, S-I-T-A-W-I. Tem redes sociais, tudo isso. E fica aí um axé para a gente sair dessa para uma melhor. Obrigada, Léo. Bom, então eu também deixo aqui o convite para conhecer um pouco melhor a gente tem um site chamado vempracorre.com. Quero agradecer aí ao convite, ao espaço, o tempo de vocês, de quem for ouvir também, né, os ouvintes. E fica aí também uma mensagem de aconchego, que são nesses momentos de dureza que a gente aprende a ser grande, que os nossos projetos e tudo que a gente tem feito começa a realmente fazer sentido e ganhar cada vez mais longevidade. Então, obrigado aí, tudo, vamos nessa. Para você que ouviu até aqui, muito obrigada. Reforçando que todos os links e arrobas citados no episódio estão na descrição, tanto do YouTube, do Spotify, quanto das outras plataformas. E aqui fica o convite para você fortalecer as organizações sociais, alguma que você já gosta e reconhece o trabalho. Faz uma doação, pode ser um valor pequeno, todo valor importa. Se você ainda não tem uma organização para a qual você apoia, a gente tem 2 projetos que a gente mostra possíveis caminhos para você doar. Um é o Descubra a Sua Causa, que é o descubrasuacausa.net.br, para você doar para organizações relacionadas à causa com a qual você se importa, ou o Emergência Todo Dia, que é o emergenciatododia.institutomol.org.br, para organizações que estão atuando em emergências climáticas. Fica o convite para você conhecer os projetos. E também para você seguir a gente no nosso Instagram e LinkedIn, é o @InstitutoMol. A gente posta lá todas as atualizações que a gente tiver a respeito desse tema. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL. O roteiro e produção foi da Ana Ju Rodrigues e a coordenação de audiovisual da Carol Siqueira. Obrigada e até a próxima.